Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga a intenção de oração do Papa para este mês. Religiosas e consagradas estão no centro do pedido de Francisco. As marcas deixadas pelas enchentes em São Paulo. E a solidariedade para socorrer cerca de 1.500 pessoas que estão fora de casa por causa das chuvas. Retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Ao abrir ano judiciário, o presidente do STF pede tolerância em eleição. Aumento nas vendas do comércio digital intensifica negócios pela internet. O cuidado no preparo de alimentos para manter a boa saúde. E novo provincial dos dominicanos concede entrevista ao Canção Nova Notícias. O Vaticano divulgou hoje a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de fevereiro. As religiosas e consagradas estão no centro do pedido do Santo Padre. É que amanhã a igreja celebra a festa da apresentação de Jesus no templo, dia dedicado à vida consagrada. Francisco apresentou o seu pedido deste mês. Rezaremos de maneira especial pelas religiosas e pelas consagradas. Não se pode compreender a igreja sem elas. Que seria a igreja sem as religiosas e laicas consagradas? O Papa encorajou a continuar a trabalhar com os pobres e marginalizados e com todos aqueles que são escravizados por traficantes. Pediu nossas orações pelas religiosas e consagradas para que mostrem a beleza do amor e compaixão de Deus como catequistas, teólogas, acompanhadoras espirituais. Pediu a elas ainda que não deixem de lutar quando em alguns casos são tratadas injustamente, mesmo dentro da igreja, ou quando seu serviço, que é tão grande, é reduzido à servidão. E insistiu, não desanimem, continuem a dar a conhecer a bondade de Deus através das atividades apostólicas que realizam, mas, sobretudo, pelo testemunho da consagração. Testemunho de consagração. Encerrou com um agradecimento. Obrigado por quem você é, pelo que você faz e por como você o faz. Em janeiro de 1997, o Papa João Paulo II escreveu uma carta com a qual instituía o dia 2 de fevereiro, festa da apresentação de Jesus no templo, como o Dia Mundial da Vida Consagrada. O Papa escreveu que no Vaticano já tinha se tornado tradicional a participação dos religiosos na missa com o pontífice nesta festa, mas que gostaria que em todas as dioceses se repetisse esse gesto. O Santo Padre escreveu ainda 3 motivos que o levaram a oficializar esta celebração. Em primeiro lugar, ela responde à íntima necessidade de louvar mais solenemente o Senhor e lhe agradecer o grande dom da vida consagrada, que enriquece e alegra a comunidade cristã. Em segundo lugar, esse dia tem o objetivo de promover o conhecimento e a estima pela vida consagrada por parte de todo o povo de Deus. E o terceiro motivo se refere diretamente às pessoas consagradas, convidadas a celebrar em conjunto e solenemente as maravilhas que o Senhor realizou nelas e tomar consciência mais viva da sua insubstituível missão na Igreja e no mundo. Desde então, todos os anos, o Papa preside a missa para a vida consagrada na Basílica de São Pedro e deixa o convite para que esta mesma celebração seja vivida intensamente em todas as dioceses do mundo. Amanhã, o Papa Francisco vai celebrar a Santa Missa na Festa da Vida Consagrada e a TV Canção Nova transmitirá esta celebração com o Santo Padre à 1h30 da tarde, horário de Brasília. De Roma para o Brasil. Vamos a São Paulo com Rodrigo Luiz, que traz notícias do estado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês, boa noite para todos que acompanham em casa. As chuvas dos últimos dias causaram transtornos em 27 cidades paulistas. Cerca de 1.500 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. E aí, para tentar amenizar o drama dessas famílias, muitas ações solidárias estão sendo realizadas. As marcas deixadas pelas fortes chuvas ainda estão por toda parte. Em Franco da Rocha, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, moradores tentam recomeçar. Um prejuízo, mas segue a vida, né? Graças a Deus não chegou em cima da mesa onde estavam os papéis, a impressora, mas perdi uns computadores e isso aí a gente recupera. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 27 municípios foram afetados pelas chuvas, 1.500 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.
24 morreram e 10 continuam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou Franco da Rocha e Francisco Morato. Em reunião com 6 ministros e prefeitos das cidades atingidas, o governo federal se colocou à disposição para alinhar financiamentos e obras estruturais na região. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. O esforço para amenizar o drama dessas pessoas atingidas não vem só do poder público. Antes mesmo das autoridades públicas pisarem nos locais afetados, a comunidade local já se mobilizava, arrecadando itens de primeira necessidade. Um bom exemplo é o que acontece nesse salão paroquial em Franco da Rocha. Voluntários passam o dia arrecadando e distribuindo doações num verdadeiro gesto de solidariedade. Quem está doando são pessoas humildes igual a nós, paroquianos. Então, são pessoas que o que têm querem repartir com o outro, porque sabem o quanto é sofrido ver o outro sofrendo, ver o outro sem ter nada, entendeu? Então, é pobre ajudando o pobre. Cleusa não mediu esforços para fazer o que estava ao seu alcance. Trouxe roupas e colchão e vou trazer mais, amanhã acho que eu vou trazer mais roupas e vou ver se eu pego alimento também. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E hoje de manhã um susto aqui na cidade de São Paulo. Uma obra do metrô desabou e abriu uma cratera na Marginal Tietê. A cratera se abriu no asfalto em uma das pistas da Marginal Tietê, ao lado das obras da linha 6 laranja do metrô, por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve vítimas. 2 trabalhadores que tiveram contato com a água foram levados ao hospital. Em entrevista coletiva, o secretário de Transportes, José Galli, disse que o vazamento de uma galeria de esgoto provocou o acidente. Galli informou ainda que a engenharia da Sabesp trabalha no local para estabilizar a situação e que não houve choque entre o escavador do túnel, conhecido como Tatuzão, e essa galeria. O governador de São Paulo, João Dória, disse que determinou a investigação imediata das causas do acidente, assim como um plano para a normalização do tráfego na região e o início das obras assim que possível. O local fica no sentido da rodovia Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Ó. Por conta do acidente, parte da região ficou interditada, o que provocou um grande trânsito nesta manhã na capital. No início da tarde, o prefeito Ricardo Nunes visitou o local e informou que a tubulação de gás que passava pela região também foi suspensa e que os engenheiros da Prefeitura, a Sabesp e o metrô de São Paulo analisam as medidas para diminuir os impactos do acidente. O Canadá chegou ao 4º dia de protestos contra o chamado passaporte sanitário. Milhares de pessoas foram às ruas pelo direito de ir e vir após o governo determinar quarentena aos caminhoneiros que trabalham na fronteira com os Estados Unidos. Os manifestantes se reuniram em Ottawa, capital do país. O chamado Comboio da Liberdade atravessou o Canadá. Começou com a manifestação contra a exigência de vacina para caminhoneiros transfronteiriços e se transformou em protestos contra possíveis exageros do governo durante a pandemia. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau testou positivo para a Covid-19, foi isolado e continua trabalhando de forma remota. Os caminhões permanecem estacionados nas ruas próximas ao parlamento e alguns motoristas disseram que não sairiam até que a restrição seja cancelada. De acordo com a polícia, a maioria das manifestações foi pacífica, mas houve excessos em alguns pontos, com a presença de extremistas neonazistas, o que chamou a atenção das autoridades. O Canadá está agora no meio de um aumento nos casos de variantes Omicron. Os hospitais estão sobrecarregados. No país, quase 79% da população e cerca de 90% dos caminhoneiros transfronteiriços já estão com 2 doses de vacinas contra a Covid-19.
E agora a gente faz uma conexão com Brasília. Rodrigo Salles está na capital federal e traz as informações para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite a vocês no estúdio, boa noite a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. Após o recesso de final de ano, o Supremo Tribunal Federal retornou virtualmente hoje às atividades judiciárias. Ao abrir a sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, pediu aos brasileiros a tolerância neste ano eleitoral e afirmou que não há espaço para violência e ações contra o regime democrático. Para esse semestre, o STF deve decidir temas como a exigência do passaporte de vacina, a validade da tese do marco temporal sobre terras indígenas e a lei da ficha limpa. O Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pelas eleições, também retornará hoje às sessões, a partir das 19 horas. Além do julgamento de ações envolvendo a campanha eleitoral, o tribunal estará com foco nas mudanças de gestão. Mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central realizou hoje a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Com a alta da inflação nos últimos meses, a expectativa é de que a taxa suba para 10,75%. Caso se confirme, será a primeira vez que os juros rompem a barreira dos 2 dígitos desde maio de 2017. O resultado da reunião deve ser divulgado amanhã, após as 18 horas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigada, Rodrigo. Da capital federal para a capital paulista. Rodrigo Luiz está de volta com novas informações. Rodrigo? Falando agora de economia, é só ir ao mercado, ao posto de gasolina, que facilmente você vai notar o aumento dos preços. Segundo uma pesquisa da FEComércio São Paulo, o custo de vida na região metropolitana ficou 10% mais caro no último ano. Nossa equipe explica quais são as razões. O artista plástico Carlos teve que mudar alguns hábitos no último ano. Além da pandemia, outro fator foi responsável por isso: o aumento dos preços no geral. A energia elétrica, por exemplo, teve que ser economizada e o trabalho de pintura, que era mais realizado à noite, passou a ser feito durante o dia. Então já mudei o horário de fazer as pinturas. Aí geralmente eu vou fazer em um lugar que tenha luz natural, porque assim eu economizo mais. Segundo o estudo da FEComércio São Paulo, o custo de vida aumentou em 10% em 2021 na região metropolitana. Esse é o maior número desde 2015. E um dos preços que mais se elevaram foi o do combustível. Ao longo de 2021, nós tivemos um aumento do combustível, seja do etanol, da gasolina, do óleo diesel. Isso em decorrência do preço do petróleo internacional, que saiu de $40 para $80 o barril. E também nós tivemos no Brasil uma quebra de safra da cana-de-açúcar de mais de 20%. Quando você tem oferta reduzida, os preços na ponta acabam sendo sentidos. Para economizar combustível, Carlos deixou seu carro na garagem e passou a andar mais de moto. E também, para evitar sair várias vezes ao dia, procura fazer saídas únicas para gastar menos. E passei a ver, eu vou em tal lugar, então eu aproveito e já resolvo outras coisas. Ficou mais caro também ir ao mercado. A carne aumentou 10% e a farinha de trigo 13%. O botijão de gás 38%. Com o preço expressivo desses itens básicos, as classes sociais menores foram as que mais sentiram. Para a classe E, a elevação dos preços foi de 11,38% e para a classe A, 9%. E quando tudo isso vai melhorar? A expectativa dos especialistas é que aos poucos os preços comecem a ficar melhores neste ano e considerados mais normais no ano que vem, de acordo com o controle da pandemia. Enquanto isso, Carlos vai descobrindo que essas mudanças para economizar em tempos de crise vieram para ficar. Então a gente tem que criar situações, mesmo não estando em um momento de crise, para gerar economias. A gente vê assim, que a gente poderia estar utilizando aquele dinheiro para fazer uma outra coisa. A gente fala agora da recuperação do padre Eduardo Dougert. Graças a Deus, a saúde do fundador e presidente da Associação do Senhor Jesus está melhorando. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, o quadro de saúde do padre Eduardo começou a obter uma melhora contínua. A oxigenação está em 40%.
Desde o dia 22 de janeiro, o Padre Eduardo está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano em Campinas, São Paulo, devido às complicações geradas pela Covid-19. O convite é para que todos sigam em oração pela recuperação do Padre Eduardo. Obrigado, Rodrigo. Olha, o novo provincial dos dominicanos no Brasil, Frei André Luiz Tavares, foi eleito o 7º prior da ordem pelos frades pregadores. Frei André tem 40 anos e concedeu uma entrevista ao Canção Nova Notícias. Nós temos um desafio do diálogo com o mundo contemporâneo, sobretudo através daquilo que na ordem nós chamamos de continente digital. Os meios de comunicação implicam uma outra linguagem, outro modo de perceber o mundo, e para nós é um desafio, e ao mesmo desafio não no sentido negativo, mas que nos atrai, que nos chama a nos reinventar, encarar esse mundo novo do continente digital. Eu me sinto feliz porque meus irmãos confiam em mim e em poder corresponder a essa confiança e em poder, sobretudo, encontrar com muitos jovens, moças, rapazes, generosos, que pode ser que encontrem no Carisma de Domingos aquilo que encantaria suas vidas. Com a pandemia, o movimento no mundo digital cresceu. Vários setores intensificaram seus negócios pela web. E o comércio decolou com a expansão nas vendas, sem perder o contato pessoal na loja mesmo, com o consumidor. As vendas presenciais sempre foram o carro-chefe nas lojas de Gabriela. Com a pandemia e a necessidade de fechar o comércio por um tempo, o jeito foi investir no digital. Intensificou as postagens, intensificou a prospecção, a pegar os contatos dos clientes, para a gente poder estar montando grupos, para a gente ter um contato, né, mais direto com a pessoa, com o cliente. O investimento deu tão certo que as mercadorias começaram a ser vendidas para outros lugares do país. Por isso, o online continua, mesmo com a reabertura da loja. Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 74% dos pequenos negócios atuam no ambiente digital. O que ela nos mostrou é que cada vez mais o empresário está atento a essa mudança que o consumidor passou, né? Ao mesmo tempo que ele está atento, ele precisa se preocupar também em como otimizar o digital em seu favor. Os microempreendedores individuais são os mais atuantes. 76% deles vendem pela internet. Bruna é confeiteira e faz parte dos MEIs que têm usado as redes sociais para vender, principalmente durante a pandemia. Comecei a fazer uns kits assim de quarentena e tudo mais, e tudo divulgando pela internet. E assim, foi um sucesso. É fato, as vendas online vieram para ficar. Mas se engana quem pensa que isso significa o fim do comércio físico. Para especialistas, a tendência é que, assim como na educação, o modelo híbrido também funcione para esse setor. Bruna é prova disso. Ela começou seu negócio de forma online. No ano passado, realizou o sonho de abrir sua própria confeitaria. Hoje em dia as pessoas vêm aqui também encomendar bolo, e isso é muito legal porque não é só ali pelo WhatsApp, tem aquele contato assim. Então foi uma experiência muito legal que eu estou gostando bastante, está dando certo, graças a Deus. Que bom que está dando certo, né? Olha, a gente volta com nova participação de Rodrigo Salles em Brasília, que, entre outros assuntos, fala da geração de empregos e de uma nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rodrigo. Estamos de volta. O Brasil gerou quase 3 milhões de novas vagas de emprego só no ano passado. Os setores campeões em contratações foram os de serviço e de comércio. O Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, mostrou um aumento recorde na criação de vagas de emprego no ano passado. Foram mais de 2.730.000 postos de trabalho formais criados no ano passado. É o melhor resultado da série histórica iniciada em 2010. Os setores que mais contrataram foram serviços, com mais de 1.200.000 vagas, comércio, com mais de 600.000,
e indústria com mais de 470 mil novas vagas. O saldo geral de admissões ultrapassou a barreira dos 20 milhões de trabalhadores. A região norte teve o maior percentual de vagas criadas no país, um aumento de 8%. Já a região sul ficou com o menor percentual, 6%. O número de demissões ficou em quase 18 milhões. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se manifestou hoje contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. Em nota divulgada no site, a presidência da entidade reiterou sua posição contra a legalização dos jogos. A nota divulgada no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil diz que, abre aspas, cabe-nos, por razões éticas e evangélicas, alertar que o jogo de azar traz consigo irreparáveis prejuízos morais, sociais e particularmente familiares. Além disso, o jogo compulsivo é considerado uma patologia no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Fecha aspas. A entidade é contra a mobilização feita nas últimas sessões de 2021 na Câmara dos Deputados, que favorece a regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Com a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, o assunto deve estar na pauta da Câmara neste mês de fevereiro, como já anunciou o presidente da Casa, Arthur Lira. O texto propõe a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos e corridas de cavalos. As licenças serão concedidas por meio de leilões e os jogos serão fiscalizados por um órgão regulador e supervisor federal. A Conferência Nacional dos Bispos também denuncia os falsos argumentos em favor da aprovação do projeto de lei, que não considera a possibilidade de associação dos jogos de azar com a lavagem de dinheiro e crime organizado. A CNBB afirmou ainda que vai acompanhar atentamente a tramitação no Congresso Nacional. Os cassinos são proibidos no Brasil desde 1946. O movimento Brasil Sem Azar nasceu com o objetivo de enfrentar a possibilidade da legalização dos jogos de azar no Brasil. O jogo sempre vem mal acompanhado. O crime organizado, lavagem de dinheiro, endividamento das famílias, a agiotagem. Portanto, eu conclamo toda a comunidade católica para que possa se dirigir aos seus deputados e senadores para que possam se manifestar contra a legalização do jogo no Brasil. A família é parte do plano de Deus. Mas para que o lar seja um lugar de apoio, segurança e amor, é preciso edificar a família através da oração e da formação. Para ajudar nessa edificação, alguns cursos são oferecidos para as famílias, sacerdotes e profissionais das mais diversas áreas. Muito além do que diz o dicionário, o Papa Francisco nos recorda que a família é a esperança do futuro, é um ícone de Deus. Um dom valioso e sagrado. É lá na família onde nós construímos esse movimento também, de santidade, de espiritualidade, de vida de oração. Em primeiro lugar, a Igreja recomenda a oração, para que todos possam se fortalecer e compreender a grandeza da vocação familiar. E também a formação, como uma oportunidade para crescerem juntos na fé e nos estudos. Como o caso do Marcelo e da Tayane, que juntos realizam um apostolado chamado Minha Casa é Casa de Oração. O futuro da humanidade passa pela família. Então, é necessário que as famílias busquem essa formação, busquem se aprimorar, se aprofundar, estudar, verdadeiramente. Hoje, existem centenas de cursos com o tema família, e um deles é a pós-graduação promovida pela Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília, em parceria com o Pontifício Instituto Teológico de São João Paulo II. É um curso que se destina a profissionais de várias áreas que trabalham com a família, sobre a temática família, na área do direito, na área da psicologia, na área da saúde, na área da educação e também no âmbito eclesial. Enquanto o curso ainda não está disponível na modalidade EAD, quem mora em outras regiões do Brasil pode buscar em sua comunidade formações que visam o amadurecimento do lar. Numa sociedade como a nossa, onde a família vem sendo tão atacada e relativizada,
recuperar o sentido de pai, o sentido de mãe, o sentido das relações familiares e até mesmo do desenvolvimento da pessoa humana dentro desse contexto se faz mais que essencial. Ser família é cuidar um do outro, é crescer juntos e, apesar das dificuldades, buscar viver em harmonia e perdão. A gente vai ficando por aqui, uma ótima noite para vocês. E a gente retorna falando da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque graças a você, sócio e benfeitor, a Canção Nova exibe reportagens especiais para você, como a que vamos ver daqui a pouco. Agradecemos pelos 90% alcançados na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Continuamos contando com você em fevereiro. Para conhecer as formas de contribuir, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Obrigada por sua presença e comprometimento. Vamos falar um pouquinho sobre higiene, para falar do cuidado no preparo dos alimentos, né? Fundamental para manter uma boa saúde, principalmente ao consumir frutas, verduras ou legumes, né, Yara? É verdade, Reinaldo. E por isso manter a higiene na cozinha deve fazer parte do dia a dia dos apaixonados pelas panelas e o fogão. Escolhe daqui, pega dali e tudo isso com dinheiro passando para lá, para cá, às vezes até no meio das frutas. Então, como se prevenir de doenças? Limpa, tem que limpar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que lavar, né? O que é de plástico eu lavo, as laranjas, tomate, limão, um detergente. Tem vários tipos, né, de micro-organismos que podem afetar o alimento, desde fungos, que vai causar aquele bolor, né, e aí alguns desses fungos podem produzir micotoxinas, pode causar vários problemas de saúde, né, como câncer, como problemas hepáticos, renais, aí depende da toxina, certo, do fungo. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2000 e 2018, no Brasil foram registrados quase 250 mil casos de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, com 195 mortes. Mas calma, não precisa se assustar e muito menos deixar de vir fazer a feira. Até porque os alimentos naturais ainda são os mais indicados para a nossa alimentação, uma alimentação mais saudável. Mas com cuidados extras, a nossa saúde agradece e fica mais protegida. Então, lavar é o quê? Detergente, água, sabão, lavou, tirou o grosso. Depois, sanitizar é o quê? A solução clorada, 15 a 20 minutos. Você tem que, no mínimo, colocar numa solução que a gente chama de hipoclorito. 1 colher de sopa para 1 litro d'água. A dona Solange sabe bem disso e cumpre a risca. Lavo com detergente todas, da banana, até cebola eu lavo, até o alho. Cuidados com as carnes e os ovos também são necessários. A Cláudia disse que costuma lavar, mas atenção às dicas. Ovo não se lava, que a casca do ovo é porosa e aí pode facilitar com que entre alguma contaminação. Carne não se lava. Se você molha e lava, você espalha, você contamina a sua cozinha toda. E não se esqueça de lavar bem as mãos, prender os cabelos, tirar os acessórios. E saiba que limpar e lavar não tira as propriedades nutricionais dos alimentos. Então, tudo pronto e limpo, é hora de comer. Vamos falar agora da nossa reportagem especial, Yara? Vamos, Reinaldo, porque o Canção Nova Notícias exibe, a partir de hoje, a série Canções que Escreveram Histórias. Até sexta-feira, vamos levar você a uma viagem no tempo a partir de grandes nomes da música católica. E nesta primeira matéria, você vai conhecer mais sobre o Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Padre Zezinho, um grande compositor, grande músico, segue comunicando com excelência e fazendo da sua vida uma bela canção. E que canção que toca o nosso coração. Ele, que também é professor, segue sanando as dúvidas dos alunos, do povo de Deus. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Padre Zezinho, o que é preciso para ser feliz? Sonhar como
como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. 55 anos de padre, 80 anos de caminhada neste mundo. Se existe alguém que escreveu histórias pelas canções, certamente é o mineiro que cresceu em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu queria passar doutrina social e espiritualidade do Concílio Vaticano II. E descobri que a música era um dos caminhos. Na verdade, eu fui um acidente que deu certo. Um jeito de cantar que chegava aos jovens pelo ritmo, sem deixar de lado o cuidado com os mais experientes. Fiz músicas como, por exemplo, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu fazia uma música que as pessoas idosas também pudessem cantar. E depois com ritmo para jovens, porque eu queria atingir todos eles. Mas eram técnicas, deu certo. A primeira canção que deu certo, como o próprio padre contou, aconteceu em 1964. De lá para cá, o sacerdote acumula mais de 3.000 composições, até nos momentos mais difíceis, uma teologia sobre a vida e a morte. Uma delas, que todo mundo, quando morre alguém, gosta de cantar, é aquela... Quem nos leva é o sopro do Senhor. Somos todos como nuvem passageira. Falar do povo é falar também de família. E em 1990, a partir de um retiro para casais, surgiu a canção Oração pela Família, inspirada em uma exortação apostólica do Papa João Paulo II. E comecei a dizer: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Comecei a fazer. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Eu senti que, meu Deus, isso aqui da música. Os paulinos gostaram tanto, mas mesmo assim no LP, naquela época, estava no outro lado. Eu não pensei que ia pegar. O povo sabia de cor mais do que eu, porque mexia com o povo. E que, a exemplo de Padre Zezinho, possamos viver a santidade e nos dedicar no estudo da fé, no amor pela Igreja e pela nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Na reportagem de amanhã, os frutos da música a partir do ministério de Monsenhor Jonas Abib. E a gente faz aqui uma deferência especial ao Padre Zezinho, né? Ele marcou muitas gerações, não é mesmo? Olha, antes de encerrar, uma última informação, hein? Excepcionalmente, amanhã, o Canção Nova Notícias irá ao ar às 8 horas da noite. Assista instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e logo depois, às 10h30, vejo PHN. Nos vemos novamente amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.